E aí galera, beleza? Bom, hoje eu trago pra vocês uma jetpack steampunk que a gente fez em conjunto nas lives que tá tendo, tanto aqui no YouTube quanto na Twitch. Então, bora lá! Bom, a primeira parte, que foi as asinhas, eu não sei por que algum motivo eu não achei a filmagem dela de jeito nenhum. Mas as asas foram feitas com 3 partes de papelão, ou papel Paraná, o que você tiver, tem que ser alguma coisa que seja mais resistente. 3 tirinhas presas na parte de cima para aquelas presilhinhas bailarinas, que normalmente é usado para prender folha de fichário e essas coisas. Aí eu dei uma forçada com elas com um palitinho de churrasco e elas soltas conseguem abrir e fechar. Aí eu coloquei detalhes do jeito que eu queria. Numa próxima chance eu explico melhor como é que eu fiz as asas, mas vamos focar nesse projeto. Eu peguei 4 garrafas PET e eu colei elas juntos, mais ou menos no formato que eu queria, e depois eu cobri elas com um pedaço de EVA fino. Eu cobri bem com cola quente e fui aos poucos marcando o formato das garrafas PET. Assim a jetpack não ficou lisa e ela ficou com um formato interessante. Esse projeto foi feito com a ideia de que eu pudesse criar alguma coisa com vocês durante as streams de uma forma muito barata. Eu fiz uma listinha e postei no Facebook, vou copiar aqui e deixar na descrição, de quanto eu gastei para fazer essa peça. Então eu acho que vai ser uma peça bem interessante para vocês fazerem. Tá vindo o carnaval, mas tem outras festas, algum evento, de repente alguma convenção steampunk, cosplay que vocês precisam fazer do gênero. É uma ideia que dá pra adaptar para várias coisas diferentes e o custo dela é irrisório, vocês não fazem ideia, é muito barato, tá bom? Então vamos lá. Depois que eu cobri todo o corpinho dela com EVA e marquei bem todas as partes, eu meio que cortei os excessos e acertei as bordas. Não se preocupa muito com isso, porque a gente vai dar um super acabamento nelas diferente. Eu peguei um cano desses sanfonados que tinha aqui em casa, resto de alguma coisa, e colei na parte de cima, da melhor forma possível, adaptando o formato para o que eu queria. Depois disso, o acabamento foi feito com vários quadradinhos de resto de EVA. Eu mexo bastante com EVA e eu acabo guardando os restinhos, e é eles que a gente vai utilizar. Você vai cortando EVAs de tamanhos diferentes, não se preocupe com isso. E aí você vai brincando de encaixar eles da melhor forma possível. Coloca um deitado, o outro de pé, um de lado, e vai adaptando da melhor forma possível. Eu tenho muitos gatos, e vocês puderam ver eles na stream se vocês participaram, mas né, sempre tem um gatinho pra me ajudar. Bom, outra coisa que eu fiz foi achar várias peças e restos de peça que eu poderia colocar para me ajudar no processo de criação. Uma das coisas que eu achei foi esse pedaço de resto de cano de PVC, eu não sei o que é isso, mas eu sempre guardo essas coisas e eu achei que iria ficar bem legal no centro da peça para eu fazer uma espécie de relógio ou pressurizador para minha jetpack. Então eu colei ele bem no centro e aproveitei os quadradinhos para fazer já o acabamento em cima dele. Então é basicamente assim, você vai pegando os quadradinhos e colando, e vai pegando os quadradinhos e colando, até você estar satisfeito com o formato que você criou. É bom porque qualquer acabamento diferente você pode criar dessa forma, que é extremamente prático de se trabalhar, convenhamos. Bom, depois que eu tava já com grande parte dos quadradinhos prontos, ou praticamente tudo já pronto, do jeito que eu queria, eu passei uma mão de cola branca, bem simples e bem aguadinha, e pintei com tinta spray preta. Essa foi a minha base para começar a criação. Com essa base pronta, a gente vai começar a trabalhar. Outra coisa que eu não fiz na live e eu não achei a minha gravação por algum motivo, foi que eu coloquei esses boquinhas de jato na parte de baixo, que nada são do que 2 bocas de Coca-Cola grande cortadas, né, a parte de cima, e 2 partes de cima de água cortada, que foi das garrafas pequenas que eu usei. Eu fiz alguns acabamentos aqui e ali, eu usei algumas taxinhas também. Na peça central eu peguei um pedacinho de papel patamar que eu tinha, cortei o desenho que eu queria e preparei para poder colocar umas peças de relógio. Do mesmo jeito eu peguei 2 fivelas velhas e preparei alguns detalhes. Todos esses detalhes que eu vou aplicar nessa peça são opcionais e foram feitos com as coisas que eu tinha em casa. Então depende muito de você e do que você tem para montar e o que você espera que sua peça faça. Eu fui adicionando todos os outros detalhes que eu queria na peça. Eu também peguei uma aba de uma pasta antiga que eu tinha para depois fechar essa parte desse relógio, desse pressurizador, né? Para deixar ele mais bonito, com uma cara mais chique. E eu cortei em EVA e papelão Panamá, o que eu tinha na minha mão, algumas engrenagens que vão dar os detalhes
os pops de atenção na peça, né? Outra coisa também bem interessante que eu fiz foi colocar algumas gotinhas de cola quente aqui e ali nas pontas dos quadradinhos para fazer como se fosse rebites ou alguma coisa do gênero. Dá um efeito ótimo, principalmente depois que você pinta, porque ela fica bem brilhante. Não empeteca muito a sua peça, porque a gente ainda vai pintar ela, né? E algumas coisas depois que a gente pintar vão ganhar vida. Depois de todas as peças no lugar, eu passei mais uma mão de tinta preta e depois passei mais uma mão de cola. Nas engrenagens, eu vou passar cola depois, especificamente, uma camada bem grossinha, para parecer mais metálico que o resto das peças. Mas vocês vão ver que mesmo as peças que não ficarem super lisas com a cola vão dar um efeito super interessante e diferente. Para fixar a nossa tampa, eu coloquei um pouquinho de cola branca e fixei o redondo que eu tinha cortado em plástico, né? E coloquei algumas coisinhas em cima para fazer peso. Bom, eu vou usar as técnicas de pintura de dedo novamente na minha engrenagenzinha e outras peças, porque eu gosto muito. Mas eu também tô usando um pincel, que eu gostei muito por sinal, que eu também comprei lá na Casa da Arte, tá? Eu vou deixar o link dele também aqui na descrição. Ele é um pincel muito baratinho, eu gostei demais. Ele serve tanto para pinturas bem lisas, quanto para essas pinturas mais riscadas que eu tô fazendo. Se você bater as cerdas, ela espalha e consegue fazer um ótimo efeito. Aí depois você passa na água e ela fica lisinha de novo. Gostei muito do acabamento desse pincel. Recomendo. Bom, como vocês podem ver, eu já comecei a pintar. Eu tô usando esses conjuntos de tinta. Eu tô usando um verde bem escuro, um azul um pouco mais claro, um vermelho vivo e o dourado. E eu vou colocar eles aleatoriamente, como me der vontade. Eu só coloquei como base na minha cabeça de usar o verde de fundo, nas peças que estiverem mais embaixo, para criar algum tipo de sequência lógica e também não ficar um puta de um forfé. Então eu vou pintando aos poucos e usando as tampinhas mesmo. Eu chacoalho a tinta e depois abro a tampa e uso o que estiver na tampinha para poder pintar. Você vai reparar que foi pouquíssima tinta que foi utilizada nesse tutorial. A tinta que eu mais usei foi a dourada e eu não devo ter usado 2 tampinhas de tinta para pintar toda a peça. Uma técnica que eu usei muito durante a fabricação dessa peça foi molhar o meu pincel e deixar ele bem molhado na hora que eu pegasse a tinta, e eu bati esse pincel com um pouquinho de tinta e ele bem molhado na peça para fazer uma espécie de ferrugem esquisita ou alguma textura diferente. Esses tipos de textura diferente que você vai aplicando numa peça como essa, por exemplo, vai dando vida a ela. Então vai aos poucos descobrindo que sequências de cores você quer utilizar e onde você quer que fique cada coisa. Como todas essas tintas são acrílicas ou PVA, elas saem com água. Então se você não gostou do que você fez, pega um paninho molhado e passa logo em seguida que ela vai sair. Você não precisa se preocupar com isso, tá? Eu pintei tudo com bastante paciência e eu fui gostando muito do resultado. Eu fui aplicando aos poucos e olhando às vezes para ver se estava bom. Pintei na parte de trás também. Nesse ponto, eu comecei a olhar se as asas estavam boas no conjunto e um grande amigo meu me deu uma ideia de colocar como se fosse um interruptor e algum cano que pudesse estar ligando as asas ou alguma coisa do gênero. Então eu achei esse caninho velho que tinha em casa, um apoiador de uma maçaneta, se eu não me engano, e um pino de uma tomada, e fiz o meu interruptor e o meu encaixe. Eu colei tudo com cola quente e eu achei que o resultado ficou bem legal. Na verdade, parece mesmo um interruptor e eu fiquei bem satisfeita. Bom, esse é o nosso vídeo patrocinado, está sendo patrocinado pela Casa da Arte. Eu já comprei muitos materiais com eles e eu fui atrás deles porque eu sei que eles são uma loja de qualidade. E todos os materiais que eu uso nesse tutorial, que não são restos de coisas que eu tenho em casa, você pode encontrar lá. Aqui na descrição vai ter um código de 5% de desconto. As tintas que eu uso nesse tutorial são todas compradas lá. Vocês sempre me perguntam onde é que eu acho o dourado tão bonito que eu uso. E eu comprei lá com eles. Eu vou deixar o link desse específico dourado aqui na descrição para todo mundo que quiser, e usem o código de 5% de desconto, que vai facilitar muito nas suas compras e deixa a tia Sakura muito, muito feliz. Agora vamos pintar as asinhas. Eu acho que agora dá para vocês verem melhor as asinhas. Elas são muito simples, elas abrem e fecham. A princípio, só o mecanismo com a bailarina e os pedacinhos de papelão já abre e fecha a asa sem problema. Mas quando eu coloquei ela no jetpack, eu achei ela um pouco frouxa. Então eu usei uma primeira ideia que eu tive, que foi usar régua de pedreiro. Se vocês não conhecem, dá uma pesquisada na internet, pelo menos aqui no interior ela é muito comum. Ela custa tipo uns 5 reais em loja de material de construção e ela é uma coisa magnífica que abre e fecha. E ela é de madeira super leve. Então o que eu fiz foi pegar uma primeira dobra com um pedacinho de uma segunda dobra para usar de estrutura para nossa asa. Mas primeiro a gente tem que pintar essa asa e eu usei a base que eu tinha usado para jetpack. Primeiro eu passei cola para deixar lisinho, depois que secou eu passei a tinta preta
E depois eu fiz todos os detalhes em dourado. Toda essa peça, ou quase toda ela, foi feita na stream, tá? As informações da stream eu vou deixar aqui na descrição. Elas ainda não estão com data certa, porque eu ainda tô me organizando pra ver em que ritmo que eu vou conseguir fazer os tutoriais, editar os vídeos, fazer o cosplay e fazer as streams. Mas eu quero fazer stream o máximo possível, porque a interação de vocês foi muito legal, eu gostei muito. Essa peça foi uma criação coletiva. Vocês conseguiram dar muitas opiniões sobre o que a gente deveria fazer com a peça, e eu fiquei muito satisfeita, tá? Então, vai ter mais stream, eu vou me organizar aos poucos e eu vou colocando o cronograma pra vocês aqui no canal ou na aba comunidade. Se vocês não estão usando a aba comunidade aqui do YouTube, eu ando usando com uma certa frequência. Mas eu uso muito as minhas outras redes sociais, tipo o Instagram, então se você quiser me acompanhar por lá, aproveita que tá dando sorteio aqui no canal e dá uma olhada também no vídeo do sorteio, que você vai descobrir que se você me seguir nas redes sociais, você pode ganhar uma peça feita por mim. Olha que magnífico. Então, eu segui a pintura das duas asinhas e depois eu segui para fixá-las na nossa jetpack. Antes de fixar as asas, eu fiz uma alça com o resto de tecido que eu tinha aqui em casa. Eu fixei primeiro a parte de cima, medi no corpo, cortei o excesso das duas, primeiro de um lado, depois medi as duas para ter certeza que estava igual, e aí também colei a parte de baixo. Para ter certeza que ia ficar firme, eu fiz um reforço tanto na parte de cima quanto na parte de baixo com EVA. E depois eu coloquei algum detalhe só para parecer mais fundida a peça, né? Diferenciar, não ficar parecendo que é só uma alça maluca pendurada numa jetpack de resto de coisa. Pra fixar as asas, eu fiz buracos nas laterais com estilete, toma muito cuidado com o estilete. Como é uma garrafa PET, não é difícil de atravessar, mas lembra que a garrafa PET por dentro vai ser oca. Então, tenha em mente que você vai precisar usar cola quente ou alguma EVA em volta para deixar ela fixa. Às vezes ela pode dar uma bambeada. Depois que você abrir os buracos, é só você enfiando. Eu primeiro fiz um lado e depois gravei o outro lado, porque eu já sabia mais ou menos o que eu tinha que fazer, não é mesmo? Mas é bom você testar aos poucos. E se você fizer um buraco e não gostar, já que ela é toda remendada, é só você cobrir com um pedacinho de EVA remendado de novo, pintar para parecer que faz parte e abrir o buraco em outro lugar. Bom, eu cortei o tamanho que eu precisava, abri o buraco e encaixei. Eu fui aos poucos acertando até as asas ficarem boas e foi aí que entrou o reforço com a régua de pedreiro. Esse mecanismo preto que eu estou utilizando é a régua de pedreiro pintada de preto, que eu coloquei por trás da minha asa. Depois eu fiz um acabamento todo na parte de trás da asa, que nem eu fiz na frente, mas eu só apliquei o acabamento depois que ela estava aplicada na jetpack, para ter certeza que ela não ia atrapalhar o mecanismo e também não ia atrapalhar a minha movimentação, uma coisa que você tem que tomar bastante cuidado e vestir a peça para ver aonde que ela vai ficar boa, sem atrapalhar a sua movimentação. Se você faz algo lindo, maravilhoso, se veste e aí você não consegue vestir direito, você não consegue se mexer direito, e aí gera-se um problema muito maior do que você tinha antes, de não ter as asas fixadas na sua peça. Bom, depois que eu acertei que estava tudo no lugar, que estava certinho, eu coloquei um pouco de cola quente e esperei secar. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi extremamente divertido fazer essa jetpack com vocês nas streams. Vai ter mais stream em breve. Todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo. Como vocês podem ver, elas abrem e fecham, que é um detalhe magnífico. Essa peça não teve quase custo nenhum. E se você quiser gastar bem menos nas suas coisas, tem um código de desconto aqui embaixo da Casa da Arte. Eu acho que vocês vão poder aproveitar muitos materiais. Vai ter mais tutorial com patrocínio deles em breve. E é isso aí. Beijo e até a próxima.